Olá, queridos amigos, muito bom dia. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no áudio, mas eu acho que tá ok, pelo menos no meu retorno aqui, tá tudo ok, tá ok. Vamos lá, meus amigos. Bom dia, bom dia. Ajustes aqui do áudio. Vamos lá, gente, tá funcionando, tá ok. Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal que trata sobre planejamento patrimonial e sucessório executado através de holding familiar. Eu sou a doutora Gleice Alves, sou advogada, já atuo nessa área há 8 anos e desde 2021, né? 2021, o canal já está fazendo 2 anos. Eu estou aqui à frente dessa nossa comunidade que trabalha com o tema holding familiar, ok? Então, sejam todos muito bem-vindos. Bom, gente, começando aqui com dois informes, né? O primeiro, desculpem se o Totó latir, porque ele estava chorando muito, pedindo para entrar. Eu disse, não, entre, fica aqui comigo no tapete. Em Brasília está frio, tá bom? Qualquer coisa, se perturbar muito, eu refaço a gravação. Tá, gente? Outra coisa, estamos com previsão de abertura de turmas do curso Holding Familiar do Zero para julho de 2023, ok, gente? Julho de 2023, a gente vai ter a abertura da nossa da nossa sexta turma, ok, gente? Sexta turma, ali na primeira semana de julho, tá? E aí nós sempre temos bônus, descontos, vantagens especiais nessas aberturas de turma. E para você garantir aí os seus bônus e ter acesso ao link de inscrição, você precisa se pré-inscrever. Gente, a pré-inscrição é gratuita. Tá aqui o link na descrição do vídeo, tá? Você clica lá, faz sua pré-inscrição, entra no grupo de WhatsApp, entra no grupo de WhatsApp. Por que isso, Gleice? Porque é no grupo de WhatsApp que nós vamos liberar o link de inscrição exclusivamente para o grupo VIP, ok, gente? Quem tiver acesso ao grupo VIP, a gente sempre abre as inscrições um dia antes de abrir nas redes sociais. Como os bônus eles são limitados, então quem está no grupo VIP, obviamente, recebe aí o acesso a essas inscrições, né, antes de todo mundo. Ok? Então, não perca essa chance, corre lá, se pré-inscreve, porque a gente tem desconto no valor da inscrição e a gente tem ainda bônus exclusivos, ok, gente? Então, não perca essa oportunidade. Mas vamos lá, gente, vamos entrar aqui no vídeo de hoje. A doutora colocou aqui, a doutora bem assídua, ela vai saber que eu estou falando da dúvida dela. Doutora, muito obrigada por sempre estar aqui contribuindo para o nosso canal. É valiosíssima sempre a sua contribuição, ok? Então, olá, boa noite, no caso, bom dia, né? Se os bens imóveis cabíveis a cada um dos herdeiros forem equivalentes a mais ou menos 600 mil cada um, ainda assim, vale a pena optar pela doação? Vale dizer que se refere a 5 herdeiros. Gente, na próxima quarta, eu vou fazer uma live falando exatamente dos três, eu vou escolher aí 3 ou 4, né? Vai depender do nosso tempo, né, disponível. 3 a 4 temas para a gente debater, onde o holding familiar não é indicada. Porque fala-se muito de quando ela é indicada, quando se deve usar, quando se deve fazer para. E quando não deve? Isso nunca é detalhado. Então, eu vou trazer. Então, por exemplo, né? No vídeo anterior, que foi o vídeo que saiu na terça-feira, e que eu gravei agora poucos minutos antes, né? Eu falava sobre essa questão
olha, não é necessariamente o número de imóveis que vai fazer, vai dar essa decisão fechada se cabe ou não fazer uma holding familiar ou uma doação direta, tá? Então, isso é um ponto. Mas vamos lá, a pergunta aqui, na verdade, foi sobre doação. Inclusive, gente, eu vou começar a fazer vídeos sobre outras ferramentas ou outros instrumentos de planejamento sucessório que podem ser utilizadas em conjunto ou não, enfim, com a holding familiar, tá? Porque isso já vem sendo pedido, tem muita dúvida no canal e tal, então a gente vai ampliar um pouquinho aí o nosso leque de conteúdos, né? E eu acho que vai ser sempre muito rico aqui, porque quanto mais conhecimento a gente compartilha, melhor, né? Mas vamos lá, eu vou até reler a pergunta para trazer as respostas aqui. Boa noite. Se os imóveis cabíveis a cada herdeiro forem equivalentes a mais ou menos 600 mil cada, ainda assim, vale a pena optar pela doação? Vale dizer que se refere a 5 herdeiros. Então, eu estou imaginando, assim, que são no mínimo 5 imóveis, né? Porque se cada um vai ficar com um imóvel de 600 aproximadamente, eu estou entendendo que é no mínimo, ou no mínimo 5 imóveis, né? De 600 ou 10 imóveis de 300, que seriam aí mais ou menos fungíveis entre si, né? O que pode acontecer, às vezes o pai troca um terreno na área construída como incorporadora e recebe uma grande quantidade de apartamentos e faz doação direta. Eu tenho um cliente que recebeu 10 apartamentos do pai, né? E eram 6 filhos, né? Então, imagine aí, né? Cada um recebeu aí 10 apartamentos, né? De doação dos pais, né? Então, isso é possível? Olha, é possível, né? E aí, a gente precisa analisar aqui outras questões, né? Ainda assim, aí a doutora perguntou, vale a pena optar pela doação? Doutora, aí a gente entra mais ou menos na pergunta anterior, né? Mas eu gravei outro vídeo, porque essa resposta ela tem alguns nuances, né? Então, veja bem, qual é a destinação desses imóveis, né? São 5 imóveis de 600 mil cada um. Dificilmente esses imóveis, se eles forem imóveis fungíveis que os pais já querem doar, eu imagino que é porque não são imóveis de uso. Perfeito? Então, muito provavelmente são imóveis explorados com alocação, enfim, tá? Então, os pais já pretendem doar e doar diretamente. Entende? O que é que eu quero dizer doar diretamente? Eles não querem nem colocar uma reserva de usufruto, eles querem simplesmente passar para os filhos e dizer assim, olha, como naquela passagem bíblica do filho pródigo, né? Tá aqui o que te cabe por herança, né? E simplesmente transmitir, né? E cada um que dê destino aí a sua parcela de patrimônio, foi o que aconteceu com esse meu cliente, né? Então os pais simplesmente doaram e pronto, né? Ou não, eles querem fazer uma reserva de usufruto, né? Existem alguns detalhes aqui que precisam ser analisados. Por exemplo, se forem 10 imóveis de 300 mil cada um, né? Não seria mais interessante propor à família a possibilidade de uma holding familiar para que eles pudessem auferir parte dessa receita locatícia, poderia fazer a doação de cotas, uma parte com usufruto e outra sem, para os filhos já receberem uma parte dessa receita, isso também é possível. A gente pensa que a gravação de usufruto ela tem que ser no todo, não necessariamente, tá? E aí, parte desses bens ficarem aí, e ao final, com o falecimento dos pais, os filhos poderiam decidir, aquele que quiser sair da holding, fazer a liquidação das suas cotas especificamente, né? E sair, ou não, permanecer, ou permanecer com uma participação menor, se ele tiver necessidade de uma liquidez imediata, né? Então, isso também é possível, ao final, com o falecimento dos pais, tá certo? Então, o que é que seria mais interessante para essa família?
por que que eu fiz questão de gravar um vídeo isolado sobre o tema? Gente, porque às vezes a holding não se aplica, não é por questões econômicas. Às vezes a holding não se aplica por questões familiares. Gente, tem irmãos que se odeiam. Tem irmãos que, infelizmente, às vezes, quando chega na vida adulta, eles rompem relações. Os irmãos não se falam, eles se evitam. Quantas e quantas famílias eu não já conheço, inclusive na minha família mesmo, né? Tem primo meu que não se fala, né? Por quê? Porque tiveram seus desentendimentos aí ao longo da vida, e logicamente que não cabe aqui a gente dizer quem tem razão ou quem não tem, mas fato é que esses irmãos não se falam. Aí os pais vão fazer uma holding, vão tacar 5 irmãos lá dentro, sendo que 2 se dão super bem, 3 mais ou menos, desses 3 tem 2 que não se falam. Gente, isso não vai funcionar, né? Isso não vai funcionar. Às vezes, os filhos até aparentemente têm uma boa relação. Eu tive a oportunidade de atender uma família que, para mim, era muito claro, uma das pessoas queria holding, e os pais não queriam holding, não queriam holding, não queriam holding, não queriam de jeito nenhum, eles queriam doar. E os pais não tinham uma necessidade da receita proveniente da exploração do patrimônio. Então, eles não queriam nem fazer reserva de usufruto, eles queriam doar e pronto, né? Porque os pais, os dois tinham uma excelente aposentadoria, enfim, né? Eles realmente não precisavam. E aí eles queriam doar e pronto, né? Doar e pronto, acabou. E ficou muito claro para mim o motivo, né? Porque de tanto atender tantas famílias ao longo de todos esses anos, você acaba tendo esse feeling. Tinha uma pessoa extremamente complicada nesse núcleo familiar, né? E essa pessoa dentro da holding ia dar problema. Então, os pais, conhecendo melhor que ninguém os próprios filhos, já viram isso lá na frente. Cara, isso não vai dar certo, né? Esse fulano aqui dentro dessa holding com os irmãos, né? Não vai rolar, porque é uma pessoa muito centralizadora, porque ele era uma pessoa muito dominadora, uma pessoa de difícil trato, entende? Nos primeiros atendimentos você já notava isso, né? Então, ficou muito claro para mim que aquela família não avançou no projeto, a gente fez um estudo de viabilidade e tudo, porque os pais notaram que a holding ia ser um ponto de conflito, ao invés de ser um ponto de diminuição do conflito, né? E aí, e outra, né? Os filhos todos casados, era um núcleo de 4, né? Entre homens e mulheres, enfim, todos casados, então já entra em relação aí essa questão do convívio familiar, já entram noras e genros, gente, porque é impossível isso não ser levado em conta, né? Dentro das relações familiares, as noras e os genros, né? Estão ali também influenciando na tomada de decisão, né? Então, olha, doutora, os bens imóveis cabíveis a cada herdeiro forem equivalentes a mais ou menos 600 mil cada, aí vale a pena optar por uma doação? Vale dizer que se refere a 5 herdeiros, né? E como eu disse, olha, depende. Às vezes o cliente, que é o instituidor do planejamento, ele quer doar, ele quer que os filhos tenham essa independência futura em relação a esse patrimônio. Inconveniente jurídico da doação. Existe um enunciado do CJF, que é o enunciado 119, que diz o seguinte: olha, por interpretação do artigo 2004 do Código Civil, todos os herdeiros são obrigados a trazer à colação, né, os bens que receberam aí em adiantamento de herança, em adiantamento de legítima, né, mas fato é que pelo enunciado 119 do CJF, que analisa a interpretação e a aplicação do 2004 do Código Civil, esse enunciado diz o seguinte: olha, por ocasião da colação, na hora que esses bens são trazidos ao inventário, para que seja feita a verificação de legítima e disponível, o valor desses bens
pode ser modificado no momento da colação, a depender se esse bem ainda está no patrimônio do donatário ou não. Gleice, como assim? Por força da aplicação desse enunciado, o que é que o CJF diz? Olha, se o bem ainda está no patrimônio do donatário, daquele que recebeu, ele será trazido à colação pelo valor da abertura da sucessão, ou seja, pelo valor que aquele imóvel tinha no momento do falecimento daquele doador, ok? Porém, se o bem não está mais no patrimônio do donatário, esse bem será trazido à colação pelo valor da data da doação ou da data da liberalidade. E aí, gente, quando a gente tem doação de imóveis, isso pode se tornar um ponto de conflito muito grande, porque a gente sabe que no Brasil os imóveis tendem a ter uma valorização bem significativa ao longo do tempo, tá certo? E aí o que é que acontece? Se o donatário vendeu um imóvel, mas o irmão conservou o imóvel, pode ser que esse que vendeu abra inventário e digam, tragam tudo à colação para a gente verificar. Ele vendeu, o dele vai a colação dele vai ser avaliada pelo momento em que ele recebeu o bem. Gente, imagine se isso demorar 10 anos para acontecer. O pai doou agora, mas morreu 10 anos depois. Imagine aí o gap de valorização. Aí os irmãos que conservaram o patrimônio vão ser obrigados a trazer esses bens à colação aí pelo valor atualizado. E isso, obviamente, vai trazer uma distorção nessa colação. Eu acho injusta essa regra, eu acho que tudo tem que ser levado aí ao momento da liberalidade. Então, se for optado por essa via da doação direta, gente, por força da aplicação desse enunciado do CJF, eu sugiro que sejam feitas doações com inalienabilidade. Inalienabilidade. Ok? E aí, para evitar que haja aí essa venda prematura do bem e isso possa vir aí impactar nessa colação futura. Tá certo, gente? Mas, assim, a resposta fechada disso vai depender muito do núcleo familiar. Às vezes, não existe conflito. O pai e a mãe eles só querem doar porque eles querem que os filhos tenham total liberalidade sobre o patrimônio. Às vezes, cada um tem destinos diferentes a dar mesmo. Às vezes, quando você olha, tem irmãos que moram, inclusive, fora do Brasil, que não tem mais nem interesse de voltar para cá, e que aí fica uma situação que ele fica preso na holding dos irmãos e fica alguém aqui administrando. Então, às vezes, gente, é necessário uma maior flexibilidade para aquela família, né? E o instituidor do planejamento é o dono dos bens. Se ele entender que é melhor fazer uma doação, por mais que a gente, como advogado ou como contador, entenda que o melhor para ele é uma holding, gente, mas se ele não quiser fazer, ele não vai fazer. O patrimônio é dele, ele não vai dar amém para você. Ele vai fazer o que ele bem entende. Na pior das hipóteses, ele não faz nada, né? E deixa os herdeiros aí se entenderem no momento de sucessão. Ok, meus amigos? Mas eu espero ter trazido a resposta que a doutora precisava, né? Espero que esse vídeo tenha contribuído para a gente debater um pouco mais sobre esse tema. Não era holding especificamente, mas de qualquer forma, tem as suas implicações, ok? Muitíssimo obrigada. Lembrando, gente, turma 6 do curso Holding Familiar do Zero. Inscrições na primeira semana de julho, gente, vão abrir no dia do meu aniversário. Me deem de presente a presença de vocês nesse nosso curso, ok? Para isso, se pré-inscreva aqui, ó, nesse link abaixo, entra no grupo de WhatsApp para receber o link aí com 24 horas de antecedência e garantir todos os seus bônus, ok, meus amigos? Tchau, tchau. Muito obrigada. Um forte abraço. Até mais.